Fala, meus queridos, professor Adilson aqui para a gente estar dando início a mais uma aulinha de geografia. Nosso tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona a economia do México, né? Esse país latino-americano que tem um desenvolvimento econômico bem relevante dentro do continente. Vamos lá. Primeira coisa, uns dados gerais, né? Para a gente entender um pouquinho, né, do país que a gente está falando, né? Uns dados gerais sobre o México. A capital é a Cidade do México. O México tem uma extensão territorial de 1.964.000 quilômetros quadrados, né? Um tamanho considerável dentro do continente, principalmente se você olhar os seus vizinhos, você tem os Estados Unidos ao norte e vários países da América Latina, né, mais ao sul, que são bem menores do que ele. Em 2019, a população mexicana era de cerca de 135.989.169 habitantes. E o idioma no México é o espanhol. Com essa população, o México se torna o país do mundo onde mais se fala espanhol, mais até do que a própria Espanha. O clima do México é variado por causa do território, vários fatores climáticos. Cerca de 90% da população mexicana segue a religião cristã, mas não existe assim uma religião oficial do Estado mexicano, né? A moeda mexicana é o peso mexicano. E o peso mexicano é uma moeda extremamente desvalorizada, principalmente em referência ao seu vizinho, Estados Unidos, que tem o dólar, né, como uma das moedas mais valorizadas do mundo. A influência da desvalorização da moeda mexicana, ela gera outros aspectos dentro da sociedade mexicana também, principalmente por causa das relações comerciais com os Estados Unidos. O sistema de governo é uma república federal presidencialista e atualmente, 2020, o presidente do México é o Andrés Manuel López Obrador. Aí tem um mapazinho político, né, do México com seus 31 estados. Vamos lá. O México, né, a economia mexicana, é uma das maiores economias da América Latina. É uma economia rica em recursos minerais, né? E se dedica principalmente à exportação mineral e à indústria, à exploração, né? Explora os recursos naturais que tem no seu território e busca desenvolver uma atividade industrial relevante. Ele é o maior produtor de prata do mundo. Ele também tem uma posição considerável em termos de produção de petróleo, né? Ou seja, ele tem recursos minerais bem valorizados em grande quantidade e coloca ele entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, ou seja, ele tem uma reserva bem considerável desse recurso que é extremamente valorizado. Ele tem uma economia voltada para o livre mercado, né, e a exportação. Livre mercado significa que dificilmente o governo ele influencia diretamente na produção. Ele é a segunda maior economia da América Latina, fica só atrás do Brasil, e é a quarta maior economia do continente americano, Estados Unidos, Canadá, Brasil e México. No ranking mundial, o México está em 12º lugar. Como bases na sua produção, né, o México tem os serviços, né, o terceiro setor da economia, a indústria e a agricultura e também o extrativismo mineral, né, dos seus recursos. Como a gente já falou, a prata e o petróleo são alguns recursos minerais de bastante destaque no território. Vamos lá, tratar rapidamente da agricultura mexicana. O México ele tem a produção de milho como seu principal produto agrícola de exportação, né? Dentre muitas e muitas culturas desenvolvidas dentro do seu território, o milho é o destaque, seguido do feijão, do algodão e também do café. Em termos de pecuária, a criação de bovinos é o que oferece o maior destaque, né, para a economia e para o PIB mexicano. Setor terciário. Quando se trata de prestação de serviços no México, o setor que merece destaque também é a área que atua no turismo. Porque dentre os países da América Latina, o México foi aquele que mais recebeu turistas nos últimos anos. E eles, dentro do continente americano como um todo, ele só fica atrás dos Estados Unidos. Um dos motivos disso, a desvalorização da sua moeda.
A moeda mexicana ela é muito desvalorizada, o que torna o país muito barato para quem leva dinheiro de fora. Isso tanto para quem vai a turismo, vai a passeio, ou como vai a fazer negócios. O México foi classificado em 2017 como um dos países mais visitados do mundo, porque ele teve uma população de turistas, né, de cerca de 22 milhões de visitantes. Isso é um número muito considerável. Muita gente que leva um dinheiro para dentro desse país que ajuda a fortalecer bastante a sua economia. Agora a parte sobre a economia mexicana que costuma ser mais cobrada aí, que aparece mais em provas de concursos, provas avaliativas, que é a parte que é relacionada às indústrias do México. Porque as indústrias do México elas estão muito relacionadas diretamente com os Estados Unidos, por fazerem parte ali do mesmo bloco econômico, NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México. Onde o México, por ter uma população e uma economia, né, uma economia principalmente menor em relação aos Estados Unidos e Canadá, por ter uma moeda mais desvalorizada, coloca o México em um certo, como é que eu posso dizer, uma certa desvantagem em relação aos seus parceiros de bloco. Inicialmente, o México fortaleceu suas indústrias com o investimento do Estado. O governo viu que se implementasse investimento nas indústrias estaria trazendo desenvolvimento econômico, então ele investiu principalmente nas bases da produção. E uma coisa que o México também tem é um baixo custo de mão de obra. De novo, né? Mais uma vez, a moeda é desvalorizada, isso faz com que a mão de obra do trabalhador seja mais barata para as empresas que vêm de fora, principalmente aquelas que usam dólar ou o euro. Principalmente o dólar, né? Já que os Estados Unidos é o principal investidor que coloca suas empresas no território mexicano. Um dos fatores disso são, no caso, né, as indústrias maquiladoras, que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. O México ele tem duas regiões industriais que localizam-se em torno da cidade do México. E ela tem alguns outros centros que merecem destaque, como Guadalajara, Monterrey, Tampico e Veracruz. As principais atividades industriais desenvolvidas no México estão na área de setor automobilístico, né, relacionado à produção de automóveis, de alimentos e de petroquímica, de indústria de petróleo. Sabemos, né, que o recurso petróleo no território do México tem um grande destaque. E as indústrias automobilísticas, principalmente, de novo, aquelas estrangeiras que se instalam no país em busca do quê? Da matéria-prima que existe nesse território, da mão de obra barata que a população oferece, da desvalorização da moeda, o que faz a moeda estrangeira ser mais valorizada dentro do território mexicano. Falando um pouco agora das maquiladoras, para a gente estar encerrando, em 1965, os Estados Unidos e o México fizeram um acordo, né? Uma política de fronteira, onde os Estados Unidos instalaria ao longo da sua fronteira com o México várias indústrias. E essas indústrias elas teriam a função de gerar empregos ali no México, impedindo de certa forma que a população atravessasse a fronteira para chegar aos Estados Unidos. A intenção era que essas indústrias segurassem a mão de obra ali, para que as pessoas não tivessem a necessidade de atravessar os Estados Unidos. Com isso foram instaladas essas empresas, essas maquiladoras, que na verdade são montadoras, né, que a gente pode dizer. O que são elas? Elas são empresas que importam peças e componentes de suas matrizes, ou seja, uma empresa instalada no México, uma fábrica instalada no México, que compra suas peças dos Estados Unidos. É uma empresa americana que instala sua fábrica no México e exporta para o México as suas peças. Como carros, computadores, aparelhos de som, produtos de consumo, né? E esses produtos, eles são montados nessas fábricas no México. São as montadoras, as maquiladoras, elas são montadoras de componentes. Elas pegam essas peças diferentes e montam. E depois esse produto volta montado, né, para os Estados Unidos. Qual é a vantagem disso? Você consegue baratear o seu processo produtivo, porque esses trabalhadores eles recebem salários muito inferiores. Lembra que eu falei, recentemente o valor do peso mexicano em relação ao dólar era muito baixo. Isso faz com que você, com uma certa quantidade de dólar, você potencialize aquilo no território mexicano e com isso você consiga pagar mais trabalhadores, com o mesmo salário que você pagaria um trabalhador em território estadunidense. A empresa maquiladora, ela importa materiais sem pagamento de taxas, né? Faz parte desse acordo de fronteiras dele, e lembre-se que eles estão no NAFTA, que é um bloco econômico que favorece esse tipo de relações comerciais, o não pagamento de taxas, né, em importação e exportação de produtos
para países dentro do mesmo bloco, sendo que o produto que é montado, ele não é vendido especificamente no país que montou ele, ou seja, os produtos que são montados nessas maquiladoras no território mexicano não são necessariamente vendidos em território mexicano, eles são exportados depois novamente para os Estados Unidos e ali eles são comercializados entre a população estadunidense, que tem um poder de compra mais alto. Beleza, galera? Com isso a gente finaliza aí a nossa aula com alguns aspectos gerais importantes em relação à economia mexicana. Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Qualquer dúvida é só me procurar. Um forte abraço para vocês, até a próxima aula da gente aí.